São 8h32, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, todos os dias, aqui logo cedo na Band News FM. A Mônica hoje vai falar sobre o apoio do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, à quarentena para policiais, juízes e promotores se candidatarem a cargos públicos. Bom dia para você, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, um tema delicado, né, Barão, que começa a ganhar corpo, que é esse tema da quarentena para policiais, juízes e procuradores poderem entrar na política eleitoral. O motim, Barão, das polícias do Ceará fez essa questão ser debatida seriamente entre governadores de todo o país, e uma proposta concreta pode surgir para esse assunto tão delicado, né, ou mesmo um apoio a projetos que prevêem quarentena, que já estão no Congresso Nacional. Eu estive no Rio de Janeiro com o governador Wilson Witzel, o Barão, e até para minha surpresa, porque ele é um governador que prestigia muito as polícias, né, tem uma conexão grande com as polícias, o governador do Rio defendeu essa quarentena como uma forma de blindar as polícias, de não deixar a política entrar pela porta dos quartéis, o que tem provocado, quer dizer, a partir de projetos políticos aí, de algumas lideranças, esses motins que nós vimos no Ceará. Uma quarentena, Barão, inclusive radical, uma quarentena de 6 anos, quer dizer, policial que quiser entrar para a política teria que esperar 6 anos depois de sair da carreira para poder se filiar a um partido e para poder se candidatar. Eu já tinha conversado sobre isso também com o governador Camilo Santana do Ceará, se não me engano a gente trouxe aqui esse tema também na época do motim, né? Ele acha que esse é um dos grandes temas que o país precisa, via Congresso, debater. E há também nessa ideia, Barão, a questão dos juízes, a questão dos promotores, a questão dos procuradores. Quer dizer, é possível saltar automaticamente da carreira judicial para a carreira política? Essa discussão ganhou corpo aí, em especial depois que o juiz Sérgio Moro, depois de ter condenado o Lula, né, que foi a grande condenação dele, ter pulado para o governo Bolsonaro. Quer dizer, isso foi bom? Isso é possível? É razoável? Ou deveria haver uma quarentena de 6 anos até que a pessoa pudesse se candidatar? Isso surgiu muito também, né, Barão, em função dessa ideia de que o Moro pode ser indicado para o Supremo Tribunal Federal e dali também sair candidato a presidente. Quer dizer, especulações muito para o futuro, hipóteses ainda muito remotas, mas que se houvesse essa quarentena, foi para o Supremo, vai para o Supremo, não pode mais ser candidato a cargo eletivo. Então você tem toda essa discussão, esse debate sendo feito entre governadores dos estados brasileiros, tendo a possibilidade disso virar uma proposta ou de se endossar propostas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou sobre essa quarentena, há um apoio no Congresso à possibilidade dessa quarentena, então esse é um assunto que ganha corpo e agora ganha apoio de um governador aí até simbólico, né, Barão? Pois é, o Moro foi colocado como ministro, né? Não foi eleito, ele foi escolhido ali pelo presidente Bolsonaro. Mônica, eu tenho dúvida no caso específico do Witzel, né? Porque ele foi juiz no Rio de Janeiro, ele cumpriu, digamos, essa quarentena? Exatamente, isso também eu perguntei para ele, mas ele diz o seguinte: isso é a opinião dele, não é o que necessariamente vai prevalecer entre governadores ou mesmo no Congresso no momento em que essa questão for debatida. Quer dizer, ele fala que ele não foi juiz criminal. Portanto, não tendo sido juiz criminal, não se encaixaria nessa regra. Que essa regra, essa quarentena, valeria para quem trabalha com a questão de condenação criminal ou as polícias que trabalham diretamente com a investigação criminal. Que você não poderia, de forma alguma, misturar essas duas áreas, crime e decisões populistas, eventualmente populistas, com perspectivas eleitorais de magistrados, de procuradores, de policiais. Então eu também fiz essa pergunta, né, porque ele foi juiz e foi candidato, não teve problema nenhum, saiu da carreira e foi diretamente para ser candidato ao governo, mas aí isso foi a colocação que ele fez. Essa é uma colocação dele, quer dizer, não necessariamente os governadores apoiariam integralmente o que ele está falando. Mas eu acho um apoio importante para um tema bem delicado, né? A gente viu aí que o motim do Ceará quase joga o Brasil numa crise grande, né? Com a questão de ir ou não, de seguir ou não a operação de garantia da lei e da ordem lá com as Forças Armadas, quer dizer, um momento de tensão aí, e muito disso os governadores acreditam a essa politização
das polícias ao fato de você ter cada vez mais policiais querendo se candidatar, formando a bancada da bala lá no Congresso, formando bancadas importantes, políticas em assembleias, em câmaras de vereadores. Isso tem sido visto como um problema grande, grave, que precisa ser debatido, Barão. Essa quarentena, Mônica, já existe, por exemplo, para quem trabalha na imprensa, né? Quem apresenta programa, rádio, televisão, você tem que parar ali no meio do ano e tem lá um período específico. Carla Bigato, por exemplo, vai querer se candidatar a vereadora no final do ano. Eu voto na Carla. Vai ter que ficar um tempo ali afastada aqui do microfone da Band News, que é um absurdo, viu, Carla? Se cuida aí, tá? Pena, Barão. Mas essa realidade já existe para essa profissão, por exemplo, né? Então, tá aí. Agora, a quarentena, quer dizer, na verdade, um juiz tem que sair da carreira. Quer dizer, o Moro, claro, quando optou por ir para um cargo público, ele deixou a carreira definitivamente. Mas aí o que você prevê são 6 anos, né, Barão? Aí 6 anos. Né? Então, por exemplo, eu me recordo do caso de Joaquim Barbosa, que foi o relator do Mensalão e que ganhou uma notoriedade enorme naquele momento. Quase saiu candidato, né? E todo mundo falava, tem que ser candidato, tem que ser candidato. O Joaquim teve algo assim, talvez até meio único, né? Uma pessoa com aquela celebridade, daquele tamanho, se afastou de fato, de vez da vida pública, raramente dá a sua palavra em questões públicas, né? Achou que ele mesmo se impôs essa quarentena, né? Essa popularidade, ela vai se diluindo com o tempo, ele abriu mão disso, mas foi uma decisão própria dele, como homem público, e uma opção que ele tomou, porque ele poderia perfeitamente ter sido candidato e ter se aproveitado da popularidade que aquelas condenações emprestaram a ele, numa parcela grande, entre uma parcela grande da população. Então, mas isso foi uma decisão dele, quer dizer, ele poderia ter sido candidato. É bom você ter juiz que tem projeto tomando decisão criminal? Não, né? Então essa é uma quarentena aí, é um debate importante que deve ser travado aí, depois que a gente atravesse todas as crises que a gente está atravessando, né, Barão? Pois é, Mônica, tem muita crise no caminho. Mônica Bergamo conversando com a gente, volta amanhã nesse mesmo horário. Um beijo, Mônica, até lá. Beijo, até amanhã.